Brasil, nos últimos anos, mais de 25 mil pessoas foram intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola. O que isso significa, em termos numéricos? Significa que a cada dia 8 pessoas no Brasil se intoxicam. Mas o próprio Ministério da Saúde reconhece que para cada caso notificado, ou seja, para cada caso desses que a gente sabe que uma pessoa se intoxicou e que tornou um dado oficial, a gente tenha 50 outros não notificados. Então o que isso significa? Que talvez nós tenhamos tido no Brasil 1.250.000 pessoas intoxicadas no período recente de 2007 a 2014. Professora do Departamento de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo, Larissa Bombardi é a responsável pelo mais amplo mapeamento já feito no Brasil sobre o uso de agrotóxicos em comparação com a União Europeia. Os dados da pesquisa eles são assustadores, a realidade brasileira é muito assustadora, a gente é muito permissivo, muito. 1/3 dos agrotóxicos utilizados no Brasil são proibidos na União Europeia. Então esse é um dado importantíssimo. E dos 10 mais vendidos no Brasil, 2 são proibidos na União Europeia. Quando um produto é banido, ele é banido normalmente por 3 razões. Ou porque ele provoca câncer, ou porque ele provoca malformação fetal, quer dizer, é teratogênico, ou porque ele é mutagênico, quer dizer, provoca mutação genética. Então, quando um produto é banido, na União Europeia, por exemplo, é por esses motivos. Em nota, o Ministério da Agricultura se limitou a informar que uma substância pode ser retirada do mercado porque o fabricante não tem mais interesse na venda. O Ministério não comentou sobre os produtos proibidos lá fora e que continuam em uso por aqui. O levantamento da USP identifica os nomes das substâncias usadas com baixíssimas restrições no Brasil. O agrotóxico mais utilizado no mundo e que também é o mais utilizado no Brasil, o princípio ativo dele se chama glifosato. Então a gente permite um resíduo de glifosato, por exemplo, na soja brasileira, que é 200 vezes maior do que o resíduo permitido na soja da União Europeia. A Organização Mundial da Saúde, desde 2015, indica que o glifosato é potencialmente carcinogênico. Quer dizer, tem pesquisa científica que mostra que ratos alimentados com água contendo glifosato ou ratos alimentados com milho transgênico, milho cultivado com glifosato, apresentam uma grande quantidade de tumores. Feijão, símbolo da alimentação nacional, faz parte da cesta básica brasileira. A gente permite um resíduo de malationa no feijão brasileiro 400 vezes maior do que o resíduo permitido no feijão na União Europeia. E acho que para coroar esse quadro que é gravíssimo, a nossa legislação no que diz respeito à presença de resíduos de agrotóxicos na água é extremamente permissiva. O Ministério da Agricultura responde que por causa das diferenças de clima e ataque de pragas entre a agricultura brasileira e da União Europeia, a comparação deveria ser feita com outros países que desenvolvem agricultura em larga escala. Isso não se explica pelo clima, é uma opção política e econômica, é um caminho. Quando você está diante de prática de monocultura, você vai usar, por exemplo, a irrigação na soja, ela vai alterar a dinâmica do solo, essa alteração com uma irrigação, ou seja, uma água aonde e quando ela não deveria estar, vão aparecer fungos, por exemplo, e aí você vai combater o fungo com um agrotóxico, e aí entra num círculo vicioso, percebe? Então, é uma decisão política do país, é um modelo do país de inserção na economia mundializada que está preferindo estar encaminhando para a exportação de commodities ao invés de, por exemplo, estar privilegiando a segurança alimentar. Por exemplo, a pulverização aérea. A pulverização aérea está proibida na União Europeia desde 2009. No Brasil é uma prática muito importante, muito utilizada em cultivos, por exemplo, como cana de açúcar, soja, milho, banana e citros. O veneno que vai nas plantações pode acabar contaminando lençóis freáticos e rios, como aconteceu com o Rio Dourados, no Mato Grosso do Sul. 2 anos atrás, uma análise mostrou a presença de agrotóxicos na água do rio que abastece 12 cidades. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que determina que 27 princípios ativos devem ser analisados na água. A pedido do Cidades e Soluções, os pesquisadores do laboratório da Embrapa, em Dourados,
coletaram e analisaram novas amostras da água do rio e conseguiram identificar 61 princípios ativos. O laudo da Embrapa ainda é preliminar, mas já mostra a presença de resíduos de agrotóxicos não previstos na portaria do Ministério da Saúde. O que esse novo laudo demonstra é, primeiro, a necessidade de que essas informações elas sejam divulgadas ao consumidor. E segundo, a necessidade de que a legislação ela contemple não apenas os princípios ativos contidos atualmente na legislação, ou seja, contemple efetivamente os princípios ativos que são utilizados na região em que é feita a análise. Há necessidade que o monitoramento, que não é feito, seja realizado de forma plena no Brasil, especialmente nas regiões em que o risco está mais presente, que são nas regiões onde há mais intensidade na utilização de agrotóxicos, Mato Grosso do Sul. Infelizmente, nesses estados, nós não temos laboratórios com essa capacidade de realização desses exames. O mercado brasileiro tem hoje mais de 250 princípios ativos sendo vendidos. Essa defasagem entre o que vai de fato para os alimentos e para a água e o que é possível detectar nas análises levou o Ministério Público a criar uma força-tarefa para montar um laboratório de ponta. R$ 2 milhões já foram liberados. Aqui nesse espaço será construído um laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos. Esse laboratório, na verdade, é fruto de um convênio de algumas instituições, como a Embrapa, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, o Ministério Público do Trabalho e também o IMAM, que é o Instituto Meio Ambiente de Dourados. Nesse laboratório, então, nós desenvolveremos um projeto que ele tem como objetivo o monitoramento de águas superficiais aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, de rios que estão em locais onde se tem o maior potencial de contaminação de água superficial e são rios utilizados para captação de água para distribuição para a população. A gente não tem um processo de fiscalização efetiva. O que nós temos é um projeto, um programa de análise de resíduos, que a Anvisa faz todos os anos. Mas é um programa randômico, não há uma fiscalização. Veja, é diferente você fazer um monitoramento que é randômico, o que significa que é randômico, que é aleatório. O Ministério da Saúde vai em feiras urbanas ou mercados em centros urbanos e seleciona alguns produtos para avaliar. Isso é muito diferente de uma fiscalização. A gente não tem fiscalização de resíduos de agrotóxicos no Brasil. O Cidades e Soluções visitou o mais importante laboratório federal de análises de substâncias químicas presentes nos alimentos. Fica na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e é ligado à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O laboratório da Fiocruz analisa mais de 30 tipos diferentes de alimentos. Aqui, por exemplo, tem a amostra de morango congelada, a amostra do lado brócolis, que também vai ser analisada a amostra hoje. E nos últimos 2 anos, com o avanço da tecnologia e o uso de novos equipamentos, os pesquisadores se surpreenderam com os resultados dessas análises. Eles encontraram até 15 tipos diferentes de princípios ativos de agrotóxicos em uma única amostra, o que sugere que muitos agricultores por aí, talvez sem a devida informação técnica, estão pulverizando muito mais veneno nas lavouras do que o necessário. E isso eleva os riscos para a saúde e para o meio ambiente. De uns 3, 4 anos para cá, a gente vem observando que algumas amostras elas apresentam resíduos de mais de um agrotóxico e algumas vezes substâncias permitidas, outras vezes não. Outras vezes são substâncias que não são nem permitidas para aquele alimento que a gente está analisando e que ainda assim a gente percebe que é encontrado. Qual é o problema de uma amostra ter até 15 substâncias diferentes? É um exagero, né? É você trabalhar em cima de uma dimensão muito maior do que o seu problema. Então a gente costuma brincar assim, né, que é usar um tiro de canhão para matar uma formiga. Um agrônomo ou um técnico, né, que estivesse acompanhando dificilmente faria essa indicação.
Mas isso pode ser também fruto de uma combinação dos agrotóxicos que estão sendo usados com uma contaminação ambiental que ele pode estar exposto. Está faltando informação técnica para esse povo que está botando a mão na massa no campo? Inclusive é uma reclamação que quando a gente tem contato com agricultores que eles externam isso, né, que falta muito essa informação. Então eles costumam dizer, né, que eles não gostariam de usar o veneno, né, mas que muitas vezes é a única alternativa que eles têm para não perder uma produção. Então certamente seria muito importante ter esse apoio. Doutora em saúde pública, Karen Friedrich especializou-se na avaliação dos riscos causados pelos agrotóxicos. Isso não é incomum se utilizar inseticida, fungicida, acaricida, nematicida, vários cidas e sem a gente saber como esses produtos, né, esses produtos agrotóxicos interagem entre si. E como esse efeito tóxico ele pode ser maior do que aquilo que se esperou ou que se observou com o agrotóxico isolado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente não pode misturar certos remédios com álcool, né? Ingerir com álcool ou misturar mais de um remédio, porque eles podem interagir e causar efeitos tóxicos, efeitos adversos na gente. Então, a gente não consome certos medicamentos misturados. O Ministério da Agricultura, em nota, diz que situações de risco agudo são pontuais e conhecidas e que a Anvisa está tomando providências para diminuir esses riscos. Além de todos esses problemas, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados e que já está sendo chamado de Pacote do Veneno pretende alterar pontos fundamentais da lei dos agrotóxicos no Brasil. Um dos pontos mais polêmicos é a substituição do termo agrotóxico por defensivo fitossanitário. Os críticos denunciam a intenção de suavizar a imagem dessas substâncias tóxicas e passar a ideia de que são inofensivas. Outra mudança prevista no projeto esvazia o papel dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente no licenciamento de novos agrotóxicos e dá mais poder ao Ministério da Agricultura, que escolherá a maioria dos integrantes que estarão à frente de uma comissão especialmente criada para autorizar a entrada de novos produtos no mercado brasileiro. O Cidades e Soluções ouviu opiniões contra e a favor do projeto de lei. A deputada Tereza Cristina lidera a bancada ruralista e preside a comissão especial da Câmara que avalia o projeto. Ela defende as mudanças. O deputado Newton Tato é contra. Ele preside a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Primeiro é a modernização do método de avaliação dos produtos novos e de produtos que estão na fila aí para serem testados pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde. Então, é uma maneira, como modernizar e agilizar este processo com muita segurança, mas que a gente não fique 8 anos esperando um produto ser analisado e às vezes quando ele é analisado ele já pode estar até obsoleto. Tem aumentado cada vez mais a quantidade de pessoas com doenças causadas por causa do uso excessivo de agrotóxico na alimentação. Por outro lado, tá, que esse é o grande problema, é que estas empresas elas querem cada vez mais fazer com que a agricultura fique dependente dos produtos que elas produzem. Outro problema é ele prever a mudança do nome de agrotóxico para fitossanitário. Isso mexe do ponto de vista da cultura popular, porque é muito comum as pessoas entenderem que o agrotóxico, o veneno, é ao mesmo tempo o remédio, fazem essa confusão. Nós ouvimos, por exemplo, de uma pesquisadora da Universidade de Brasília que disse o seguinte: olha, se você dizem que alguns produtos têm muito que são tão contaminados, etc, etc. Mas quando você faz análise, para você ter um grau de contaminação, no pimentão, você precisa ingerir 32 pimentões por dia. Para você ter o grau, você está com esse produto que não serve para alimentação. Alguém come 32 pimentões por dia? Para a deputada Tereza Cristina, as amostras de alimentos em que foram encontradas várias substâncias tóxicas sobrepostas são exceção à regra e não ameaçariam a saúde. Por isso existe agrônomos, por isso existe um receituário agronômico, onde o produtor que vai usar determinado
produto, ele tem uma receita, um receituário de como usar. E, teoricamente, ninguém vai colocar uma sobreposição de produtos que possam fazer mal à saúde. Você pensa que o produtor rural usa defensivos porque ele quer? Nós temos 240 milhões de bocas para alimentar no Brasil, né? Então, e o mundo, assim mesmo, nós ainda conseguimos exportar para mais de 40% da população mundial. Então, nós precisamos usar, sim, moderadamente, volto a dizer, com responsabilidade, os defensivos. Aquilo que eles querem fazer nesta comissão para poder facilitar a liberação dos agrotóxicos é um tiro no pé, inclusive, para a agricultura, para o setor da agropecuária no Brasil. Vai chegar um momento em que o Brasil vai ser tirado do mapa dos países fornecedores, né, de produtos da agricultura para esses países por pressão dos consumidores, porque não querem mais importar, não vão importar mais produtos do Brasil porque tem agrotóxico. Eu não quero aqui dizer que é possível hoje você acabar de um momento para o outro a utilização do agrotóxico. Para você pensar um outro modelo de agricultura, você precisa ter uma estratégia de ir reduzindo, né, a utilização dos agrotóxicos. Então é possível sim, com o tempo, você acabar com o uso dos agroquímicos, né, seja dos fertilizantes, seja do agrotóxico, porque é uma outra forma de relacionamento com o solo, com a natureza. Esse é um pé de mamão, é uma variedade paupaya, né? Que eu estou produzindo aqui, nessa área. Já deu bons resultados. Aqui é o milho, a semente é crioula, né? Eu tenho o quiabo consorciado ao milho. O quiabo é uma cultura de médio prazo, ela vai ter uma durabilidade aí provavelmente de uns 8 meses a 10 meses. Que a gente procura ocupar os espaços respeitando o espaço de cada espécie, né? Esse manejo na propriedade do João, em Bom Jardim, no agreste pernambucano, é chamado de agricultura agroecológica, uma transformação na forma de plantar que ele começou a fazer há mais de 18 anos. A partir do momento que a gente vem fazendo esse trabalho agroecológico, não tem mais essa prática de queimadas. Todo mato, ele fica no solo, né? Então isso dá um equilíbrio no solo. A produção convencional, ela trazia muito transtorno, porque dava muita praga. E a partir do momento que a gente vem fazendo um trabalho com tecnologia, né, consorciando, as pragas deixam de se alimentar daquelas variedades e vão se alimentar de outras, ou até elas nem vêm mais para aquelas áreas. E defensivo, agrotóxico? Tudo natural. Os defensivos a gente usa das plantas nativas, né? Pode usar também a urina do gado, dos animais. Também a gente faz defensivo. Tanto serve para espantar as pragas como para as plantas também, para fortalecer as plantas. A gente cria galinha e cria os gado para justamente fornecer a adubação, o esterco, né? Para a gente produzir as hortaliças. Como a gente está numa feirinha agroecológica toda semana, se a gente for depender só do que a natureza produz, não encontra produção para acessar o mercado. Boa Viagem, região nobre do Recife. Esta é uma das 30 feiras agroecológicas realizadas na capital de Pernambuco. Uma rota muito importante são as políticas públicas, né? O PENAI, o PAA. E eu acho que um desafio muito grande, na verdade, um grande problema que a gente tem na atual conjuntura é a redução dessas políticas públicas de apoio, né, à agricultura familiar, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa federal que passa o recurso para o município, né, para comprar a alimentação dos alunos, né? É uma exigência da legislação que rege todo o programa, que 30% seja direcionado à agricultura familiar rural. Essa escola não serve comida com agrotóxico. E é muito boa, as comidas aqui é feita no campo e são produzidas pelas merendeiras e é muito boa. Porque a comida com agrotóxico dá doença com a gente. E sem agrotóxico, não. A Associação Agroflor, que reúne mais de 100 agricultores da região, participou da chamada pública para atender a Escola Municipal de João Alfredo e é uma das fornecedoras de produtos agroecológicos para a merenda. Tanto para a escola quanto para o consumidor comum, o preço do alimento produzido sem agrotóxicos na região do Recife, em Pernambuco, nem sempre pesa mais no bolso. A gente comparou, a gente criou uma cesta com 20 itens, né, que tinha frutas, legumes, verduras, tinha até um produto beneficiado, que é a ricota, né? E o resultado, ele na verdade mostrou para a gente algo que a gente já vinha percebendo. O produto agroecológico nas feiras agroecológicas aqui do Recife, ele está saindo em média nessa cesta de produtos, em média 56% mais barato do que nos supermercados, produto convencional, envenenado no supermercado, e em média 19% mais barato do que nas feiras livres convencionais dos mercados públicos, mercados superpopulares. Isso acontece justamente porque as feiras, elas fazem algo que é muito moderno, né? Que a gente tem estudado e se estuda muito isso na França, principalmente, no Brasil também, que é o que a gente chama de circuitos curtos de comercialização. A feira não tem atravessador, né? É o produtor em contato direto com o consumidor. Uniu uma exigência legal à questão do alimento saudável. E isso é um benefício para os nossos alunos, além do benefício para o nosso planeta. E que a gente possa passar para os alunos da gente uma vida mais saudável, né? Sem alunos com sobrepeso, porque a educação ela não é feita só na sala de aula. Nós precisamos de cidadãos plenos e a alimentação é muito importante na vida e a nutrição para ver essas crianças felizes, correndo, com saúde.